Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado, Eduardo, por receber a gente. A gente vai começar fazendo a primeira pergunta, que é conhecer um pouco mais sobre você, sua identificação profissional, seu nome, seu local de atuação, seu tempo de formação, a instituição onde você se formou. Pode contar um pouco mais para a gente? Meu nome é Eduardo, eu sou fonoaudiólogo formado pela Universidade de Brasília, formei no ano de 2023 e atualmente tenho 3 anos de formado. Sabe um pouquinho por que você escolheu a área de fonoaudiologia e como foi o seu período durante a sua graduação? E se você fez alguma especialização? Se sim, eu queria saber um pouco de qual foi delas. Maravilha. Então, a fonoaudiologia começou através do meu pai. Meu pai, ele é caminhoneiro e todos os anos ele tinha que fazer acompanhamento da audição, né? E foi nesse momento que eu decidi cursar fonoaudiologia. Então, eu estudei, passei na UNB e iniciei minha trajetória. Durante a graduação, eu senti muita dificuldade no início, porque o ritmo da UNB é muito diferente do que eu vim. Eu sou de escola pública e o ritmo é mais denso, é mais acelerado. Então, assim, mas sempre dentro da faculdade eu comecei a gente sempre foi incentivado, né, a cursos, projetos. Então, assim que eu me formei, eu passei na residência de cuidados paliativos, no Espírito Santo, e fiz minha especialização em audiologia pela CEAF. Então, hoje eu sou especialista em audiologia. Você teve alguma dificuldade durante a sua carreira? A minha dificuldade durante a carreira foi na inserção do mercado, principalmente da audiologia. Por quê? A gente trabalha de frente a frente com o otorrino. Então a gente tem que mostrar o nosso trabalho. Então a gente tem que saber o que está fazendo para a gente conversar com eles tete a tete. Então, assim, o que isso acarreta para a gente? A gente tem que ter uma experiência. Então, no início da carreira, qual foi a minha dificuldade? Eu tive que procurar mentoria, supervisão, especialização, para poder conseguir me inserir dentro do mercado. Aí depois que me inseri, tranquilamente, fica muito mais fácil assim. Ficou tranquilo. Ficou muito tranquilo. Bom, Eduardo, eu queria saber um pouco mais de como você viu aumentar o mercado de trabalho da fonoaudiologia hoje em dia. O que você acha? Pois é, o mercado da fonoaudiologia está se expandindo muito. Na época que eu entrei, nós éramos 26 a 30 mil fonoaudiólogos. Atualmente a gente deve estar entre os 50 a 60 mil. Só que a gente for comparar o número de profissionais no Brasil, vamos botar 60 mil fonoaudiólogos, para mais de 200 milhões de pessoas, é irrisório esse valor, porque assim, a demanda da fonoaudiologia cresce a cada dia. Um exemplo disso é que quando eu entrei não tinha perícia, e a especialização de perícia foi inserida em 2020, se eu não me engano. Então, assim, está em expansão, todo mundo tem alguma demanda e a gente só precisa mesmo mostrar nosso serviço para as pessoas. Então você considera que aí está com uma boa taxa de empregabilidade? Com certeza, está precisando muito, muito mesmo. No momento, Eduardo, você acredita que na área da fonoaudiologia a gente consegue estar atuando de forma autônoma? Também queria que você dissesse um pouco mais da maneira que você trabalha e onde você trabalha. Atualmente eu trabalho em clínica, né? Então meu horário é de 8 a 5 e eu sou PJ, então assim, eu dito os meus horários. Se eu conseguir terminar os pacientes antes, ou se eu quiser encaixar, fica ao meu critério. E na questão de ser autônomo, o que a maioria dos profissionais que eu vejo que começam? É muito comum sim, a gente ter profissionais autônomos, só que cada um começa em algum ambiente, né? Clínica, hospital, para poder criar um nome. E a partir desse nome criado, a partir de resultados que o fonoaudiólogo gera para as pessoas, a gente começa a receber indicações e começa a trabalhar de forma autônoma. Mas eu acho que o primeiro passo é realmente começar em clínica, trabalhar para outras pessoas, para você começar a tanto aprender, mas se inserir no mercado. Então, Eduardo, vamos cair um pouco agora para a realidade. Quais são os seus maiores desafios dentro dessa profissão? Acho que o nosso maior desafio dentro da fonoaudiologia é o reconhecimento. Sim. Quando a gente fala que é fonoaudiólogo, as pessoas perguntam fono o quê? Ou pergunta se a gente vai ensinar a criança a falar, gago a falar. Então, assim, a fonoaudiologia ela vai muito além da linguagem. A gente tem diversas áreas aí, a gente tem expansão. Então, assim, eu acho que o nosso maior desafio é ter o reconhecimento da sociedade. E para isso vai depender da gente. E o que mais te motiva a continuar? Dentro da minha área, que é a audiologia, é a satisfação de ajudar os pacientes. Quando o paciente vem pra gente, ele vem com alguma queixa, com alguma demanda que quer que resolva, entendeu? E às vezes só uma orientação para o paciente já dá um alívio para ele de saber que aquele problema dele pode ter solução. E isso é gratificante. Que dica você daria para quem está começando o curso? A dica que eu dou para vocês é o seguinte: guardem tudo. Guardem todos os materiais que vocês tiverem, slide, PDF, referências, porque assim, nesse momento vocês estão tendo muito mais teoria do que prática. E às vezes pode ficar muito vazio o que vocês estão vendo por agora. Mas quando chegar a época de estágio, chegar a época de
de iniciações científicas, vocês vão precisar muito desse material. Então, assim, a minha dica é guarda, faz um drive para vocês e guarda todos esses materiais possíveis, porque tem que associar a teoria com a prática. Se não associar, infelizmente não, pelo menos para mim, eu não conseguiria desenvolver sem isso. Tem algum material de estudo assim que você recomenda pra gente poder estar dando uma pesquisada? Eu, na minha época, quando estava estudando, eu sempre estudei pelo Tratado de Fonoaudiologia. O Tratado de Fonoaudiologia, ele tem todas as áreas que a gente precisa. Então, assim, sempre quando eu precisava para recorrer, eu recorria por ele. Tratado de Fonoaudiologia. Entendi. Na sua visão, quais disciplinas são mais importantes? Pois é, essa questão de disciplina, eu acho que vocês não devem focar unicamente em uma disciplina que seja mais importante ou que seja do interesse de vocês. Eu acho importante vocês focarem em todas e aquelas que vocês tiverem dificuldade, focar um pouco mais. Por quê? Vocês não sabem em qual estágio vocês vão cair, se vocês vão precisar daquele conteúdo ou não. Então é importante que vocês, pelo menos minimamente, entendam aquele conteúdo. O ideal é entender bem. Só que assim, se vocês tiverem que focar, foque ao máximo para entender pelo menos minimamente, para vocês não terem dificuldade no futuro. Todas têm um peso, para mim, igual, idêntico. A participação em estágios e projetos fazem diferença? Fazem totalmente diferença. Dentro da UNB a gente sempre foi incentivado a procurar projetos, extensões, e isso foi ótimo porque, como eu tinha dito, a teoria sem a prática não funciona. E às vezes quando vocês procurarem estágio por fora, iniciações científicas dentro da faculdade, isso pode dar um start para vocês muito melhor e mais rápido para o seu desenvolvimento dentro da fonoaudiologia. Então, assim, é de extrema importância. Eu acho isso fundamental. O que você acha que é essencial, Eduardo, para esses caras Vai, continua. destacar dentro dessa área? Não, agora tá aqui. Vai, fala de O novo. que você acha, Eduardo, que é importante para você se destacar dentro dessa área? Especificamente dentro da audiologia, que eu sempre foquei. Eu não foquei em ser o melhor. Eu foquei em não fazer besteira. Dentro do curso, a gente sempre viu muitos casos clínicos, né? E dentro desses casos clínicos, a gente via até de fonoaudiólogos perdendo seu CRFA, por erros bobos, né? Por falta de conhecimento. Então, assim, meu foco era não ser aquele profissional que faz coisas erradas, mas sim um profissional que entrega resultado e que sabe o que está fazendo. E acaba que, por consequência, você vira um bom profissional por isso, porque você se policia mais, você fica mais rígido com você, entendeu? Então, assim, o foco é você não fazer coisa errada. E é importante fazer um curso por fora, um curso extra? Com certeza. A gente sempre tem que estar se atualizando. Por quê? A área da saúde sempre está em constante evolução. E a fonoaudiologia é muito mais, porque ela está se expandindo, a gente está conhecendo novas áreas, então assim, a gente sempre tem que estar correndo atrás de novos cursos. Um exemplo disso a gente foi autorizado recentemente a realizar a remoção do cerume. E eu faço parte da primeira turma de Brasília que está apta a realizar esse exame. Então, assim, a gente sempre tem que estar se atualizando e correndo atrás. Não pode parar. A gente forma, mas o estudo continua para o resto da vida. E agora, Eduardo, que conselho você daria para um estudante aí do primeiro semestre de fonoaudiologia? Acho que o meu conselho nessa primeira etapa é o seguinte: não desistam. A fonoaudiologia, vocês vão passar por muitas coisas, vocês vão sentir muitas coisas e assim, vocês não podem desistir. Tem que insistir, tem que continuar firme, entendeu? Então assim, se estuda, se atualiza. Quando vocês não desistirem, vocês vão longe, tá? Porque vocês só perdem quando vocês desistem mesmo, tá? Então assim, estuda, foca e insiste, tá bom? Então, Eduardo, aproveitando aqui, né, que a gente já invadiu o seu espaço de trabalho, você poderia estar mostrando aí pra gente como é que funciona aqui os equipamentos do seu consultório, um pouco mais como é que funcionam os exames? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui é a impedanciometria, tá? Que é um dos exemplos que a gente faz, para a gente avaliar a nossa ouvido externo e médio. Essa aqui é a nossa cabine acústica, nosso audiômetro ele é digital, pelo menos da clínica que a gente trabalha hoje em dia. Temos aqui também hoje a disponibilidade do Bang, nosso ototalorímetro, nossa cadeira de rotação. A gente tem aqui nosso Evocados, que a gente faz o nosso Bera, do P300. Então assim, oliva, tudo que a gente precisa para os equipamentos de hoje. Só vou ficar devendo para vocês as emissões otoacústicas, que a gente não tem aqui na clínica.